Bom, em Pernambuco nós estamos com uma ação civil coletiva na Justiça Trabalhista contra a AMIL por desequilíbrio econômico financeiro. E está sendo julgado, nós estamos pedindo um reajuste nos últimos 10 anos, que os médicos não tiveram direito, numa inflação de cerca de 116%, eles tiveram um reajuste de 136%, ou seja, 20% acima da inflação, enquanto que os médicos, em alguns planos da Abrange, ficaram congelados na consulta de R$ 25 durante quase 10 anos. Nós estamos pedindo um reajuste, pelo menos pela inflação. Já fizemos uma assembleia e temos indicativo de paralisação de atendimento aos planos de saúde a partir do dia 1º de setembro. Estamos levando essa decisão para o dia 17, agora na nova Assembleia, e essa nossa decisão é anterior a essa nova resolução da SDE, né, que da sala liminar do CFM. Estamos indignados com isso, não vamos nos calar, não vamos parar, não vamos nos intimidar com isso. Pernambuco vai continuar sua trajetória de luta contra os planos de saúde que maltratam os médicos, e aqui estamos para acolher subsídios. O colega em Pernambuco, por exemplo, foi chamado pela Receita Federal porque o seu livro caixa foi a maior em relação aos seus ganhos. A Receita achava que ele tinha superfaturado as despesas e reduzido os ganhos. Ele provou sem dificuldade que realmente ele tinha ganho aquilo e que o seu livro caixa era aquele mesmo. Então isso é uma prova inequívoca, uma prova matemática que o médico está literalmente pagando para trabalhar. Nós não vamos nos acomodar, não vamos permitir isso, vamos lutar. Os médicos podem ficar certos que as suas entidades não vão se intimidar com essas medidas draconianas do CAD, do SDE, e evidentemente vamos respeitar a justiça, mas sem tibieza de caráter. As negociações no nosso estado realmente elas estão andando muito lentamente, até porque esse tipo de negociação ela passou a existir uns 2 a 3 anos para cá. E aí os planos de saúde com a defasagem ficam muito difícil a gente querer recuperar tudo de um tempo só, né? Ou seja, as negociações elas caminham, né, com muita dificuldade, mas a gente consegue avançar principalmente do ponto de vista dos valores da consulta. Quando vai para a parte dos procedimentos a coisa fica mais difícil, né? E o que deixa mais preocupado agora é com essas medidas que o governo, através dessa ação do CAD, né, proibindo que haja esse tipo de movimentação por parte das entidades, né, vai exigir, ou seja, das negociações por parte das entidades médicas, muito esforço. Né, e a gente espera derrubar isso, né, através do movimento mesmo da categoria, né, e se for necessário até chegar ao extremo de um descredenciamento, que aí não vai ser puxado pelas entidades, mas os próprios médicos de forma autônoma vão fazer esse tipo de movimento. Olha, aqui no Distrito Federal, os convênios que foram inicialmente escolhidos para negociação foi a AMIL, Saúde Bradesco, Sul América e a Golden. Esses 4 convênios, até como foi uniformizado nacionalmente. Foi feito o contato, o Conselho Regional de Medicina mandou as correspondências e está aguardando a manifestação desses convênios, que até agora não se manifestaram. Então nós temos dentro do prazo, para caso não haja uma resposta a uma proposta de negociação, se discutir com a categoria a paralisação do atendimento desses convênios. Paralelamente a isso, o Conselho Regional de Medicina lançou uma nova resolução, que é a Resolução 328, que trata da negociação, da contratualização dos convênios, relação entre médicos e planos de saúde, hospitais e planos de saúde. Naquela velha prática de mercado de hospitais negociar os honorários dos médicos quando eles não têm legitimidade para negociar um produto que não é deles. Quem tem legitimidade para negociar honorários médicos é médico. Então essa resolução veio resgatar a vedação a essa negociação de honorários médicos pelos hospitais, pelas clínicas, em nome dos médicos. Se negocia um valor, há tributação e às vezes o médico nem tem conhecimento do valor negociado e às vezes recebe até um valor inferior do que foi negociado e com informação deturpada. Você não tem conhecimento, recebendo menos do que isso. Então está se retomando esse movimento e com essa medida de ontem, com a questão da liminar, com relação ao CFM, nós entendemos que não afeta o movimento, até porque nós temos a vigência da liminar da FENAM, da MB, e o movimento vai continuar sem sobressalto. No Paraná, então só algumas empresas do chamado Grupo Unidas apresentaram propostas. No entanto, as propostas ficaram muito aquém do que os médicos solicitam, né? Do que a pauta de reivindicações encaminha.
E o sindicato já havia proposto 3 ações civis públicas. Uma ação civil pública em face das empresas de autogestão, de todas as que operam no Paraná. Uma segunda ação em face das empresas de seguro de planos de saúde, todas as seguradoras que operam. E uma terceira ação em face das empresas ligadas à medicina de grupo. Todas as empresas, portanto, desse sistema que é coordenado pela Abrange. E nesse sentido, 2 dessas ações, uma delas, o juiz entendeu que a Justiça do Trabalho era incompetente para julgar o conteúdo do debate, em função de uma compreensão de que aquela relação seria uma relação de consumo. E nesse sentido, remeteu a decisão, o julgamento do mérito para a Justiça Comum. Uma segunda decisão, uma segunda ação civil pública ainda não foi julgada. E uma terceira, em relação à competência, foi acolhida a competência da Justiça do Trabalho para ingressar no debate e a instrução aconteceu na sexta-feira passada. Nós estamos aí aguardando a decisão da Justiça do Trabalho para breve. Olha, este ano de 2011 foram as piores negociações que nós tivemos no Estado. Não conseguimos chegar ao acordo com nenhuma operadora de plano de saúde. Nós estávamos tentando chegar a R$80 a consulta e a CBHPM em vigor. O máximo que nós conseguimos de proposta foi do Grupo Unidas, que é um grupo de empresas estatais, são 27 empresas, o valor de R$54 e a CBHPM da 4ª edição, que foi rejeitada numa assembleia. E nós estamos no movimento de descredenciamento seletivo no estado do Pará. As sociedades especializadas vão reunir os seus associados até dia 15 de agosto para conversar sobre isso. E nós vamos ter uma assembleia no final de agosto que vai decidir pela paralisação também no estado de um dia e iniciar o movimento seletivo de descredenciamento. As avaliações no Ceará são semelhantes ao que está acontecendo em todo o Brasil. A resistência dos planos e sentar para negociar. Isso aí é uma queixa geral. Lamentavelmente tem afetado bastante a questão da relação dos médicos com os planos de saúde. Eu acho que as entidades médicas estão reagindo. Eu acho que ninguém pode se acomodar e nem se omitir diante desse momento tão grave. Ou se vai a enfrentar os planos de saúde, ou, lamentavelmente, os médicos vão ter que fechar os consultórios, porque do jeito que está, não dá para continuar atendendo aos planos de saúde. No Ceará nós temos muita dificuldade, porque, lamentavelmente, os planos de saúde em determinados locais eles são muito fortes, eles se unem, e lá nós temos dificuldade de negociar. Mas as entidades estão se movimentando, eu espero que com esse movimento nacional e com essa provável paralisação que nós vamos ter ainda este ano, a gente possa realmente conseguir ultrapassar essas barreiras que, infelizmente, acabam prejudicando toda a relação médico-paciente na saúde suplementar. Nós no Rio de Janeiro já temos uma tradição de mais de 10 anos com a negociação com as operadoras e nós conseguimos uma questão conceitual que para nós é muito importante. As operadoras pagavam valores diferentes de acordo com o tipo de plano que a pessoa adquiriria. Plano você pagando a operadora e sendo usuário, e outra que você é funcionário de uma empresa e você teria direito à assistência. Então seria um plano individual e um plano coletivo. Eles pagavam valores diferentes e nós conseguimos sensibilizá-los e hoje nós adquirimos o conceito, convencemos de que o pagamento tem que ser o mesmo. O patamar mínimo no Rio de Janeiro é de R$50 a consulta para os planos de segunda linha. Os valores praticados, o maior é o da Petrobras, de R$80, e os de primeira linha, no caso a Unimed, que é a cooperativa do Rio, é acima de 60. E nós estamos com a Mil oferecendo também R$60. As seguradoras estão um pouco próximos e, infelizmente, a gente tem que fazer esses reajustes gradativamente. Os valores não são os ideais, mas é o que se consegue dentro de um movimento. Nós adotamos uma política, às vezes, de
para não criar embaraços jurídicos, de sensibilizar o colega para não descredenciamento em massa, porque isso implica em medidas judiciais contra as associações, os organismos que pleiteiem isso. Então nós sensibilizamos, fazendo o colega ver que ele deve se livrar sempre do plano que pior o remunera. E com isso você tem um movimento difuso e isso cria dificuldades em medidas legais, porque são ações individuais e que, dependendo desse volume, pode criar um novo caldo de cultura que sensibilize essas operadoras a tratar melhor o médico, que é a razão de todo esse sistema. As negociações lá não estão indo muito bem. Apenas o Grupo Unidas, que fez uma negociação no mês de abril, e está pagando a 56 a consulta e com um bônus de R$6 para o pediatra. Então está 62 o pediatra e os demais especialidades a 56. Outros convênios nenhum houve negociação. E assim mesmo Unidas mantém a terceira edição. Então entendemos que a negociação não foi boa e ela foi realizada pelo presidente da Sociedade de Medicina. Lá nós temos um problema com a comissão estadual que não está se reunindo, não temos praticamente a comissão estadual de honorários. E a Sociedade de Medicina ela monopolizou e faz a negociação sozinha e assina como comissão estadual. Então não está havendo negociação com demais planos. A Unimed está pagando a 42, está pagando muito pouco. E o que nós temos lá de novo é que a cada dia mais os médicos estão se descadenciando dos planos de saúde. Nós já temos lá a especialidade inteira descadenciada e especialistas em ginecologia, em pediatria, em neuro. É raro você encontrar algum médico desse que atenda para o plano de saúde. A grande maioria hoje estão atuando no contato direto com o paciente como particular. Então, essa tem sido a tendência lá no nosso estado, porque os médicos não acreditam mais nem nas entidades, nem nos planos de saúde em negociação. No estado do Amazonas nós tivemos negociação com pelo menos alguns planos, que já é um grande avanço. A maioria sempre se omite, né, nas negociações, isso já é tradicional. Então, o primeiro plano que nos procurou é o Grupo Unidas, que congrega 16 operadoras de saúde de autogestão, né, e fez inicialmente uma proposta da implantação da terceira edição. Proposta essa que já era do ano passado, então uma proposta totalmente inaceitável. No momento, a última proposta que eles fizeram foi a implantação da quarta edição e pagando a consulta R$56, né? E aqui nessa reunião do Consul, que é muito boa para a gente avaliar de uma maneira geral como está no Brasil, a gente vê que em outros locais as propostas têm sido bem melhores, né? Então na segunda-feira, na reunião da Comissão Estadual de Honorários Médicos, nós vamos reavaliar isso. A Unimed, que é a maior operadora de saúde no nosso estado, com 70% dos usuários de plano de saúde, né, cerca de 250 mil vidas, finalmente conseguiu, pelo menos oficiosamente, eu recebi um telefonema do presidente da Unimed, Dr. Asdrubal, dizendo que na última reunião do CONAD foi aprovada a implantação da quinta edição. Mas como ela vai ser implantada, se com redutor e de que forma, ainda não me foi passado de forma oficial. Tentei já várias vezes telefonar para o diretor operacional da Unimed para que ele me passasse isso, não tenho conseguido, de ontem para hoje, né? Tivemos algumas conversas com o pessoal do Saúde Bradesco, uma conversa muito ruim, que não há nenhuma proposta que possa se pensar em aceitar, né? A Mil, praticamente conosco, também atende muito poucas vidas, é inexistente a conversa, e com a Sul América, propostas também não pronunciadas até. Algumas coisas melhores aconteceram também com pequenos planos, pequenas operadoras de autogestão, como o Fundo de Saúde da Marinha, que é o FUSMA, né, e o Fundo de Saúde do Exército, FUSEX, que espontaneamente, sem muita pressão, aceitaram implantar a CBHPM, sexta edição, e pagar consulta de R$80, né? Então, é essa a situação, o quadro do Amazonas nesse momento. As negociações em São Paulo estão sendo feitas, elas estão em curso. Algumas avançaram um pouco mais com um grupo de operadoras, outras avançaram menos e a maioria absolutamente nada.
Houve, a partir do dia 7 de abril, uma cronologia determinada no sentido de reuniões periódicas da Comissão Estadual. Isso tem sido cumprido. Houve uma assembleia dos médicos do Estado, uma assembleia bastante significativa, ela teve uma repercussão muito boa e a assembleia decidiu que se iniciasse a partir do dia 1º de setembro paralisações com tempo determinado, setorizadas e por especialidades. Então existe já um cronograma disto. A partir do dia 1º de setembro, estas paralisações vão ocorrer e no dia 10 de agosto nós teremos uma entrevista coletiva com a imprensa, já convocada, já convidada, já solicitada, e que nós esperamos, com este diálogo, esclarecer mais adequadamente, se necessário, claro, a população, e interagindo com os órgãos de defesa do consumidor e com as representações sociais. A avaliação é que o movimento é positivo. Alguns acenos mostram que as operadoras de planos de seguros de saúde reconhecem a prática predatória de honorários aviltantes, reconhecem a posição indesejável, inadequada e absolutamente inoportuna de interferirem na autonomia do médico em prejuízo para o paciente. E o diálogo tem se realizado e, se não avançou o tanto que nós desejávamos que avançasse, avançou um tanto que faz com que fortaleça o conjunto dos médicos no sentido de convergência do embate, que é necessário, é importante, e, se possível, prevenindo conflitos. A partir da paralisação do dia 7 de abril, na Bahia nós começamos a enviar notificações judiciais, correspondências registradas a todos os convênios, e quem deu a primeira resposta foi a Unidas. Então nós fechamos no dia 21 de julho um acordo com a Unidas, com as suas 28 afiliadas, com a consulta em R$ 60 e a CBHPM, quinta edição, com deflator de menos 20. Então, na verdade, nós consideramos que isso é um avanço, não foi o acordo dos sonhos, mas foi o acordo possível. Nós estávamos na Bahia desde 1994, na terceira edição, com a consulta de 45, então tivemos um aumento de 30% no valor da consulta, que foi para 60. Então, a partir daí, os planos que não estão respondendo, que são particularmente a Abrange, que são a medicina de grupo, que é a Amil, a Apivida, Golden, eles não responderam e nós estamos com a assembleia marcada para o dia 8 de agosto e aí nós vamos decidir ações judiciais ou paralisações. Eu acho que o mais importante é manter o médico mobilizado. A Bahia sempre é vanguarda no movimento médico, continuaremos e estamos juntos com as entidades nacionais buscando, sim, a valorização do trabalho médico e, com isso, o respeito à saúde da população.